Na difícil rotina diária das pessoas que vivem em condomínios horizontais e verticais, um assunto é recordista em tirar o sono de moradores e gerar conflitos com síndicos e administradores. As dívidas, que provocam cotas extras e um rosário de reclamações, queixas e muita insatisfação. De acordo com a advogada Ana Cristina Rielo, do Secov, existem algumas orientações sobre essa situação, que mexe diretamente no bolso de cada responsável por unidade. Ela explica que cabe ao síndico, nas reuniões e assembleias ordinárias, prestar contas dos gastos e provisionar o orçamento do exercício seguinte. O síndico, ele tem a obrigação, uma vez por ano, convocar aquela Assembleia Geral Ordinária, em que ele presta contas da gestão anterior, e ele também provisiona ali o orçamento dele, das despesas e receitas. Nesse momento, ele pode até sugerir o aumento da cota condominial para suportar as despesas do condomínio. O que acontece é que o condomínio vive de rateio. Tanto quando se vive de rateio, aquela coletividade ali contribui com um determinado valor. A partir do momento que começa uma unidade sair daquela contribuição, desequilibra as finanças do prédio. E então o síndico se não tiver uma reserva, se não tiver um dinheiro em caixa, se vê na obrigação de impor cota extras, de convocar a Assembleia para dizer, olha, nós estamos com uma inadimplência e nós não estamos com o valor que foi provisionado conseguindo suportar as nossas despesas. Então, é necessário emitir cota extra. E aí acaba prejudicando aqueles que pagam os condomínios em dia. Isso é o grande problema em condomínio que o síndico enfrenta, é a inadimplência. Agora veio o Código de Processo Civil, transformando a cota condominial em título executivo e uma esperança de que faça com que esse crédito condominial seja recuperado num tempo menor. Segundo a advogada especialista nessas questões, a coletividade também precisa ser respeitada quando há necessidade do condomínio comprar equipamentos. Como o síndico faz uma previsão orçamentária, o condômino ele já sabe de antemão quanto ele vai pagar de condomínio. Não é correto o condômino se ver surpreendido com o valor extra cobrado. Então, o síndico, como gestor, como está gerenciando toda aquela coletividade, o dinheiro daquela coletividade, ele, quando vê a necessidade de fazer uma aquisição, ele precisa contar com a aprovação da coletividade. Ainda mais quando for necessária a emissão de cota extra, porque ele vai onerar mais ainda aquele condômino, que já tem a contribuição dele definida na previsão orçamentária. O síndico, ele geralmente tem convenções que estipulam uma margem de gasto para o síndico, Agora também tem convenção que não. Então, quer dizer, quando não há um limite, não há um limite máximo para ele gastar, eu entendo que ele tem que usar o bom senso, porque ele tá usando dinheiro de todo mundo, o dinheiro não é dele. Então, ele pode usar, assim, nos gastos rotineiros, ali do prédio, da própria manutenção do prédio, porque ao final daquele exercício ele vai ter que prestar contas. Por fim, a advogada do Secov volta a enfatizar a importância dos moradores participarem de toda e qualquer assembleia ou convenção que é convocada. A gente vê também, a gente está aqui falando do síndico, mas a gente vê que o próprio condômino, ele não tem paciência, ele acha chato participar de assembleia. E aí depois ele vê o valor da cota condominial, aumentou o valor da cota condominial e fala, mas por quê? Mas esse valor foi aumentado numa assembleia que foi devidamente convocada. Ele não foi porque ele não quis, ele assumiu... Nem pelo que reclamar exatamente, ele assumiu o risco do resultado. Então, quer dizer, ele não pode reclamar, ele tem que viver mais a vida condominial, até para ter consciência. Na próxima semana, o assunto será a relação de condôminos e funcionários.